As enchentes, catástrofes, trazem, além de toda destruição, as doenças. E o tema da nossa videoaula de hoje é sobre a leptospirose. Bora pro vídeo? O objetivo da nossa videoaula de hoje é trazer toda a informação que você precisa saber sobre a leptospirose. E para isso, eu dividi a nossa aulinha aqui em pequenos tópicos para facilitar o seu entendimento. Vamos falar o que é a doença, qual é a forma de transmissão, como é a incubação, como é a manifestação clínica, ou seja, os sinais e sintomas da doença, como se faz o diagnóstico da leptospirose e o tratamento. Além disso, também quero abordar com vocês sobre a prevenção e a quimioprofilaxia. O estado do Rio Grande do Sul está presenciando uma grande catástrofe, que está trazendo aí toda a destruição, perdas irreparáveis, mas é importante pensarmos nesse momento que é uma fase de reconstrução. Então a gente precisa saber sobre as condições de saúde nesse período pós-enchentes, pós-catástrofe. E existem muitas dúvidas sobre esse tema. Então essa aulinha aqui vai ajudar bastante nesse entendimento. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é a leptospirose? Então, pode ser que você já tenha ouvido falar sobre a doença do rato, sobre a doença da urina do rato. Então, a leptospirose é uma doença febril infecciosa aguda transmitida pela urina do rato. Essa urina do rato que está contaminada pela bactéria, então é uma doença bacteriana, onde essa bactéria é a leptospira. Esse é o nome da bactéria. Então, é uma doença que não é causada por vírus, é causada por bactéria. E como ocorre a transmissão? A transmissão ocorre por contato com a urina ou com a água contaminada, né, a urina do rato. Ocorre em lesões de pele, através de lesões de pele, por meio das mucosas ou com a exposição prolongada com a água de esgoto, enchente, lama. Entendam o seguinte, uma vez que a sua pele apresenta uma lesão, é uma porta de entrada para micro-organismo. Então, essa urina contaminada em contato com uma lesão da sua pele, ela vai te contaminar. Uma outra forma é através das mucosas, então a região dos olhos, do nariz, da boca, genitais. Ocorre que nessa mucosa é mais vascularizada, onde ocorre o favorecimento da contaminação dessa bactéria. Em relação à incubação, ou seja, a incubação é desde o momento em que você foi exposto a essa bactéria, no caso, por exemplo, em contato com uma enchente, tem a exposição à água contaminada e pode ter esse contato com a bactéria. Então, o período de incubação é desde o contato, desde a sua exposição, até o surgimento dos primeiros sinais e sintomas. Qual é esse período de incubação? Ele vai de 1 a 30 dias, mas que normalmente tendem aí a surgir entre 7 e 14 dias, ok? Em relação às manifestações clínicas, temos que entender que existem duas fases, que é a fase precoce e a fase tardia. A fase precoce surge nas primeiras semanas. Então, entre a primeira e a segunda semana, tende a surgir esses sinais. E quais são esses sinais? Febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na região da panturrilha, falta de apetite e náusea e vômitos. Já na fase tardia, já indica uma gravidade maior e se caracteriza através da síndrome de Weill. Essa síndrome se apresenta através de uma tríade, ou seja, existem 3 sinais clássicos, que é a icterícia,
uma coloração amarelada da pele e da esclera ocular, que é essa parte branca dos olhos, uma insuficiência renal, que pode se manifestar através de inchaço pelo corpo, através da diminuição da urina ou até mesmo através de sangue na urina. E também através de hemorragias na pele, hemorragias do pulmão, hemorragia das mucosas, pelo olho, por exemplo, uma hemorragia conjuntival. Então esses 3 sinais, icterícia, insuficiência renal e hemorragias, fazem parte dessa tríade. Outros sinais aí são as síndromes de hemorragia pulmonares, que podem se apresentar através de um sangramento maciço ativo, vindo da parte respiratória, ou até mesmo através da presença de escarro com sangue, que a gente chama de escarro hemoptóico. Ainda podem surgir comprometimentos respiratórios, através da dispneia, que é a sensação de falta de ar, e ainda de uma forma mais grave, que é a síndrome da angústia respiratória aguda. É um estado muito grave. Qual é a importância de você saber reconhecer esses sinais e sintomas? Principalmente, por quê? A partir do momento que teve a exposição com água de enchente, água contaminada, lama, e ao surgimento de qualquer um desses sinais aqui, você deve procurar o serviço de saúde. Relate que você teve contato, você foi exposto e que você está apresentando esses sinais. Muito importante você observar esses sinais, principalmente dentro desses 30 dias. E como é feito o diagnóstico? O médico, para ele estabelecer qual é o tipo de exame que ele vai pedir para diagnosticar a leptospirose, ele vai se basear no período de manifestação desses sinais e sintomas. Então, pode ser dentro da fase precoce ou dentro da fase tardia. Dentro da fase precoce, existe o exame direto, a cultura e o PCR. Se for dentro da fase tardia, a cultura, o ELISA para IgM e a microaglutinação. Também serão solicitados os exames inespecíficos. Quais são esses exames? São exames que justificarão as perguntas para essas manifestações clínicas aqui. Dentre eles estão o hemograma, exames de bioquímica, então, sódio, potássio, ureia, creatinina, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina total e frações. Então, tudo isso está dentro da bioquímica. Radiografia de tórax, eletrocardiograma e também a gasometria arterial. Em relação ao tratamento, então vamos lembrar do que eu falei aqui sobre as manifestações clínicas. Quanto mais precoce, ou seja, quanto antes for diagnosticado a leptospirose, maior é a eficácia do tratamento. Então, por exemplo, surgiu lá febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na panturrilha. Após a exposição, vai se tratar como casos leves. Então, é um tratamento ambulatorial. O médico pode ter aí como opção para prescrever amoxicilina ou a doxiciclina. A doxiciclina, existem algumas contraindicações, por exemplo, não se dá para mulheres grávidas, para crianças, e já a amoxicilina, ela pode ser dada, desde que não sejam relatados aí casos de hipersensibilidade, ou seja, de alergias. Já para casos graves, primeira coisa, imediatamente o médico suspeitando, ele vai solicitar a internação, visando o quê? Visando minimizar as complicações e até mesmo a letalidade, ou seja, a morte do paciente. Para esses casos graves, as opções aí de tratamento com antibióticos são de penicilina cristalina, ampicilina, ceftriaxona e cefotaxima. Então tem aí as possibilidades desses antibióticos, são antibióticos injetáveis. Lembrando que a letalidade
da leptospirose, principalmente nessas áreas de risco, né, nessas áreas endêmicas, pode chegar até 40%. Então é muito importante a detecção aí precoce desses sinais e sintomas para iniciar de forma rápida também o tratamento. Como eu disse, além desses tópicos que eu apresentei aqui no quadro, também falaria com vocês sobre a prevenção e a quimioprofilaxia. Existe muita gente aí se perguntando se pode-se tomar esses antibióticos a partir do momento que teve o contato com a água contaminada. Nesse caso, estamos falando de quimioprofilaxia. Então, a quimioprofilaxia, na data de hoje, então 8 de maio de 2024, o Ministério da Saúde apresenta que não há evidências científicas para se fazer a quimioprofilaxia. Então, ainda não se faz quimioprofilaxia para a leptospirose. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde. Em relação à prevenção, então o que a gente deve pensar? Juntando todos esses tópicos aqui, principalmente sobre o que é a doença e sobre a sua forma de transmissão. Uma vez que você vai fazer a limpeza de um determinado ambiente, onde possivelmente existe contaminação com a urina do rato, é muito importante fazer o uso de luvas e botas de borracha. Então, luvas e bota de borracha. Vai fazer uma limpeza do esgoto, utilizar essas luvas longas e botas de borracha, se você estiver em contato aí, pisando nesse ambiente. Muito importante fazer a limpeza desse ambiente com água sanitária, certo? Então, isso em relação à limpeza. Em relação à ingestão de água, então a água para beber, é muito importante que essa água seja fervida, filtrada ou até mesmo clorada, tá? Entendemos que após um período como esse da catástrofe no Rio Grande do Sul e enchentes também, existe a ruptura, né, a quebra da parte de encanamentos, então da canalização. E aí essa água, por mais que esteja chegando na torneira, pode existir a contaminação. Então essa água deve ser tratada para que ela seja ingerida sem risco nenhum. Esse vídeo de hoje aqui, ele deve ser compartilhado. É importante vocês compartilharem para que todos, então me ajude também. A minha parte aqui é levar o conhecimento e educação ao mundo. E esse assunto é um assunto extremamente importante. Então me ajude compartilhando esse conteúdo. É importante vocês darem like, também comentarem, que o YouTube identifica esse conteúdo aqui como um conteúdo importante. Então, ele vai distribuir para a maior parte das pessoas. É dessa forma que a gente consegue cuidar da nossa saúde de uma forma preventiva. Lembrando que essa doença aqui é uma doença que tem uma rápida evolução. Quando ela chega aí, ó, na fase tardia da doença, que surgem esses sinais aqui, a evolução dessa doença é de horas, dias, e sim, pode levar o paciente à morte. Então é um conteúdo muito importante para ser compartilhado. Aproveite agora para fazer um print aí de todas essas informações, tá bom? Eu vou afastar um pouquinho aqui para você fazer o print. Ok? Já fez o print? Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações!